Fala, amante da música, tudo bem com você? No apartamento de Tancredo Neves, em Copacabana, no Rio, a família do futuro presidente e seus convidados celebram a passagem do Ano Novo, ao som do recém-lançado samba Vai Passar, de Chico Buarque e Francis Raime. A música havia tomado conta do país como símbolo de transição para o primeiro governo civil após 20 anos de regime militar. Vai Passar é uma alegoria crítica dos anos sombrios e, ao mesmo tempo, uma celebração da resistência e da esperança, características da produção musical de Chico Buarque naquele período. Antes de continuar, eu quero te convidar, me siga no Instagram, eu estou sempre postando conteúdo diferente lá. E eu tenho certeza que você vai adorar os stories que eu posto todo dia. A canção começou a ser composta no início de 1984 durante a campanha pelas diretas e acabou por se tornar um símbolo musical da chamada Nova República. Em ritmo de samba enredo, a letra é um saboroso acerto de contas do compositor com o regime que o perseguiu, prendeu, exilou e censurou. Mas não conseguiu calar seu talento nem sua identificação com o público e com a luta pela democracia. É interessante ressaltar que o próprio Chico não condena totalmente a censura. Não, eu não guardo mágoa nenhuma, não me posiciono como vítima de coisa alguma, porque durante o tempo todo, a verdade é o seguinte, a ditadura encheu bastante meu saco, mas eu também enchi o saco deles, não foi pouca coisa não, eu tenho isso muito claro, entende? Nada foi de graça, nada foi de graça. É claro que eu pensando hoje, eu posso considerar uma injustiça porque era uma situação injusta para todos nós, para os artistas, para o Brasil, enfim. Mas não há mágoa, não há porque esse sentimento não existe. Eu separei a versão disco-livro desse álbum do Chico feita pela editora Abril. É muito bonito para quem é fã e também para o colecionador. Se você quiser comprar com um preço excelente e ainda ajudar o canal, o link está aqui na descrição. Em 1969, no auge da repressão, Chico havia composto Apesar de Você, samba que se tornou o símbolo da resistência, mesmo proibido de ser tocado em público. E, obviamente, se você quiser que eu analise essa música, é só deixar aqui nos comentários. Finalmente, o grito contido pela censura pôde se libertar e ir para todos os cantos. Aparentemente, ele está usando uma metáfora de até o mais frio ser iria se arrepiar com aquelas palavras. Ou seja, uma pedra iria se arrepiar com o fim do regime. É interessante, pois Chico faz um casamento com a crítica velada e o carnaval em si. Aqui podemos interpretar que antes de Chico tiveram outros que cantaram contra o regime, que sangraram para mudar o país e deixaram um legado. Como dizia Cazuza, eu vejo o futuro repetir o passado. Ou seja, acabou o regime, já se foram quase 60 anos, mas parece que as coisas caminham novamente para a censura. Vide a palavra da moda que é o tal cancelamento. A página infeliz do passado que estava desbotada na nossa mente, com o surgimento de novas gerações, faz o mal se fortalecer novamente. Os integrantes da comunidade judaica não querem a censura do livro intitulado Minha Luta, de Hitler. E por que eles não querem? A resposta mais plausível é, abre aspas, um povo que não conhece sua história está fadado a repeti-la. Fecha aspas. Essa frase é do Edmund Burke. Esse é um dos versos mais geniais dessa música e infelizmente a música continua tão atual. Nosso povo, na sua maioria, alienado com o entretenimento barato
fica tão distraída sem perceber as ratazanas que dominam em sua maioria os três poderes da República, roubando eu, você, nós trabalhadores, pagadores de imposto, para sustentar sujeitos inescrupulosos que sugam o trabalhador até a última gota de suor. Talvez aqui Chico está falando sobre as pessoas exiladas em outros países e a metáfora de carregar o peso do estigma da censura. Após o término do período militar, veio a tão almejada liberdade de expressão, o direito de ir e vir, que ele utiliza a figura de linguagem do carnaval. Aqui me parece um grito de liberdade, colocando os inimigos e suas características e acreditando que tudo vai passar com o fim da ditadura. Os barões famintos são os homens poderosos sedentos por poder e dinheiro. Napoleão foi um ditador na época da Revolução Francesa. E se você quiser saber um pouco mais sobre a Revolução Francesa, eu disponibilizei uma aula totalmente gratuita, tá aqui no card. Talvez ele coloca aqui os ditadores com uma nova camada de tinta. Ou seja, é o mesmo perfil do ditador francês, porém com uma nova roupagem. E, por último, os pigmeus do Boulevard provavelmente é uma metáfora para pequenos soberbos, entre aspas. Afinal, o Boulevard é conhecido como uma avenida arborizada, normalmente em bairros nobres, e pigmeu é uma tribo indígena africana que seus indivíduos mediam menos que 1,50 m. E é daí a origem do apelido de pigmeu, quando uma pessoa é baixinha. Ou seja, temos a alegoria que essas pessoas ricas eram baixas no sentido de não ter escrúpulos. Podemos relacionar também com a fama de Napoleão ser baixinho, que vale ressaltar é falsa. Afinal, Napoleão tinha 1,68 m. Não é um gigante, mas também não é um anão. Talvez essa fama foi causada pois ele era frequentemente visto pelo povo à frente da guarda imperial, que só tinha brutamontes. Por comparação, acabava parecendo um nanico. A rival Inglaterra também pode ter contribuído para difamá-lo. Abre aspas, o mito do pequeno grande homem cresceu a partir da ruptura de paz de Amiens, celebrada entre França e Inglaterra em 1802. Fecha aspas, diz o historiador francês Marcel Dunan. O estilo de samba enredo fez essa música se tornar muito mais divertida do que crítica, se não observarmos com atenção sua letra. Entretanto, me parece que a ideia central colocada por Buarque e Jaime provavelmente é de uma comemoração, de uma grande festa pelo fim da ditadura. Mas pode ser também que não era o fim da ditadura, mas sim que o povo brasileiro, em uma época do ano, conseguia sublimar todo o seu sofrimento causado pela ditadura e pela corrupção. Era o carnaval, quando o povo soltava o grito contido e era feliz. O povão brasileiro, no carnaval, consegue pôr para fora todas as suas fantasias e seus talentos. No resto do ano, eram apenas pobres, explorados e esquecidos. Eu vi um comentário no vídeo da música sobre esse verso e achei interessante. Perceba as iniciais. O E de estandarte, que seria escola. O S de sanatório, que seria superior. E o G de geral, que significa de guerra. Essa Escola Superior de Guerra, ESG, criada em agosto de 1949, é o Instituto de Altos Estudos da Política, Defesa e Estratégia, integrante do Ministério da Defesa do Brasil. Talvez uma camuflada crítica à censura da época dos militares.
Bom, espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscreva e também me segue lá no Instagram. Até semana que vem. Tchau!